E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Moonlab. E hoje é um episódio um pouco diferente, na verdade, ele vai dizer como será os nossos episódios daqui para frente. Estou aqui com o meu co-host, André Reis. Ele estará aqui comigo para fazer ciência da linguagem aqui com vocês. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o mapa da fluência. A gente vai falar sobre a relação da ciência e como que a gente consegue trazer mais resultados dentro dos nossos estudos, tá bom? Se você não assistiu o episódio da semana passada, a gente falou sobre a ciência da linguagem, então a gente investigou o cérebro, eu abri um cérebro ali para vocês, para falar sobre como que a gente processa informações, processa linguagem, processa palavras, e também é muito importante, todo o conhecimento que a gente trouxe lá vai acabar sendo útil aqui para a gente nessa aula também. Então, você que está assistindo hoje, depois assiste aquela primeira aula do primeiro episódio, que está muito interessante, cheia de conhecimento. Tá bom? Então, na verdade, vamos já falar assim, se é a primeira vez que você está vendo aqui, primeira vez no nosso Laboratório da Linguagem, muito prazer, meu nome é Eric Salieri, sou poliglota, escritor, e eu venho, já nos últimos 10 anos, tendo contato com vários idiomas. Esse é o André Reis, pode falar um pouquinho sobre sua jornada? Eu sou aspirante, né, a poliglota. Yes, sir. Em breve. Em breve, né? Em breve, Yeah. Pelo menos uns 5 idiomas, né? Já tá bom. Para começar, não só para começar. Eu falo inglês desde que eu me entendo por gente, basicamente, né? Inglês sempre esteve em volta de mim. E a gente compartilha esse mesmo interesse, né, na linguística. Como que eu aprendi? Por que eu aprendi dessa forma, né? E eu acho curioso, assim, e isso vai ficar evidente conforme vocês assistem o episódio, é como, apesar de serem outros idiomas, a jornada ela se mantém a mesma. Os padrões eles se repetem. Então, assim, o contato com os idiomas que eu tenho, muitos padrões se repetiram. Então, dificuldades que eu tenho no alemão hoje, por exemplo, são dificuldades que eu passei com o inglês lá no início. Então, agora, na verdade, você está aprendendo norueguês, né? Isso. Como é que está sendo essa sua jornada, assim, os seus planejamentos para aprender norueguês? No começo foi bem difícil. Tem quanto tempo já que você está tendo contato com o norueguês? Cara, deve ter uns 6 meses. 6 meses. Mais ou menos. Mas assim... O pensamento já existia, né? Já, eu queria voltar a aprender uma língua, eu comecei a aprender o alemão, mas aí eu parei. E eu tava pensando, qual que eu vou tentar agora? Eu tava ouvindo uma banda norueguesa na época, né? E falei, cara, eu gostei dessa sonoridade. Massa, eu comecei a pesquisar um pouco mais e falei, é essa língua que eu vou. Vai ser essa daqui. Eu não queria pensar muito para não chegar naquele ponto de... que eu imagino, né, que muita gente deve sofrer, que é, tipo assim, nossa, olha só quanta coisa tem para aprender, e não sei o quê, então acho que eu vou deixar isso aqui pro lado, sabe? Não vou fazer. E eu falei, cara, straight into it, né? Why not? E, tipo, eu já não fiquei conversando muito comigo mesmo, fui direto. Exato, se a gente pensa demais, não dá certo. E é curioso, assim, porque, de certa forma, a gente está reproduzindo a mesma coisa que a gente fez com o inglês lá atrás, né? Então, assim, que nem você comentou. Então, pessoal, um pequeno adendo. Eu fiz uma outra live, na verdade isso aqui não é live, mas eu fiz uma live falando sobre dois grandes pensadores na área, que é o Stephen Krashen e a Mary Swain. E eles têm grandes pesquisas e estudos falando sobre a Second Language Acquisition. O Stephen Krashen com Comprehensible Input e a Mary Swain com a Output Hypothesis. E a essência de tudo, basicamente, é a gente ter um input, ou seja, ter um contato com o idioma que seja compreensível e através dele a gente conseguir colocar para fora através do Output Hypothesis. E por que eu estou falando isso? Quando eu comecei, e o André também, a gente começou a ter contato com o inglês, a gente gostava muito de jogar jogos, entendeu? Então, assim, a única forma de jogar era em inglês e a gente queria saber as coisas que estavam acontecendo. Então, ali era um contexto onde era compreensível, porque as mecânicas do jogo se repetem, e eu conseguia ler e, através dessa leitura e associação, ir criando essa relação, né? Então, hoje em dia, na verdade, o quanto você está reaproveitando essa estratégia, assim, de quando você aprendeu inglês para estar aprendendo agora? Tem alguma coisa que você está fazendo similar? Eu tentei fazer uma imersão, né? Tipo, eu falei, vou simular o que aconteceu naquela época, né? Porque assim, a gente queria jogar jogo, não tinha jogo traduzido, a gente entendia mal e mal uma palavra ou outra em inglês e tinha que jogar. Né? Quero jogar o jogo, vou jogar, né?
E aí você ia pegando uma palavra ou outra e tudo mais, você vê um cara gritando alguma coisa com raiva e ele fala uma palavra e você fala, pô, isso aqui então deve significar aquilo, tá ligado? Exato. Você vai fazendo essa associação. Exato. E eu falei, pô, vou fazer a mesma coisa com o norueguês, né? Só que aí eu percebi que isso é um pulo muito fora, assim, da zona de conforto. É muito desconfortável. E eu falei, cara, quer saber? Vou diminuir, vou dar um tone down aqui. E eu percebi que eu tô indo pro outro caminho. Tava indo pro outro caminho, né? Falei, cara, eu tô indo pro caminho errado, não tá? Eu não vou aprender assim. Tava me dando eu tava tendo uma sensação falsa de progresso, sabe? Total. Aprendi uma palavra aqui ou outra, mas beleza, mas como que eu falo isso aqui no passado, por exemplo? Como é que eu manuseio essa palavra? Eu estou com fome, beleza, mas como que eu falo eu não estou com fome? Entendeu? Então, tipo... Porque às vezes muda a frase inteira, né? Não é só uma palavra. Exatamente. Principalmente no norueguês, você tá aprendendo alemão agora, tá finalizando aí o alemão. E você sabe que tem aquela regra do V2, né? O verbo tá... Na segunda posição. Na segunda posição, quando é a oração principal da frase. Nossa, eu odeio regra gramatical. Não, é horrível. Isso é horrível. E assim... Esse tipo de coisa a gente tem que aprender pelo menos o básico. Exato. Aprender. Né? Exato. E assim, isso entra muito sobre como cada língua tem sua própria jornada, né? Então, assim, alemão, a dificuldade que eu tenho em alemão é uma dificuldade que eu não tive em nenhum outro idioma. Eu tive em inglês, na verdade, só que como eu era criança, eu estava crescendo, eu não percebi que isso aconteceu durante a minha jornada. Porque que acontece? Hoje eu tenho contato com italiano, com espanhol, francês, tudo mais são línguas latinas. A facilidade não está só na proximidade cultural das duas línguas, mas também porque elas são línguas intuitivas, elas são assim mais... Você pode errar mais, sabe? A gramática ela não é tão necessária que nem no alemão. Porque no alemão, dependendo da situação, tem que conjugar a frase inteira. Então a estratégia muda também. Então, por exemplo, enquanto o italiano eu poderia ser mais intuitivo, em alemão não. Então as estratégias que eu tinha para italiano eram para aumentar essa coisa mais intuitiva, mais espontânea. Agora em alemão eu tenho que ter uma estratégia diferente. Então a ideia do episódio aqui é que vocês percebam as nuances de cada idioma e como a gente consegue ter uma abordagem que é universal e possa ser usada para todas elas. Então eu quero trazer um modelo aqui que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Isso daqui é o nosso cérebro humano. Então pessoal, vocês estão vendo aqui o cérebro e nós temos aqui as principais áreas necessárias para o processamento da linguagem, tá bom? Então, vamos entender o seguinte, nós temos aqui os nossos olhos e eles são ligados através de nervos, resumão, tá pessoal? E vai enviar essa informação, esse sinal, tá certo? Até o lobo occipital aqui na parte de trás do cérebro, é onde vocês estão vendo aqui o córtex visual primário. Depois disso, aqui no lobo temporal, ele envia esses sinais para serem codificados, ou seja, o cérebro precisa interpretar esses sinais. Isso é aqui nessa região do lobo temporal. Após esse processamento, ela envia para a Wernicke, que é essa área aqui, que ela é associada a você estar realmente transformando um conjunto de sons em um significado de fato. Depois disso, é enviado para a área de Broca, aqui na frente, que é no lobo temporal, que é onde a gente produz a linguagem propriamente. Por que eu estou falando isso, pessoal? Aqui, nessa área do lobo temporal, que é onde é associadas as informações, o que eu quero que vocês entendam é que o cérebro está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo dentro dele. Então, tudo que você tem contato, o seu hipocampo vai armazenando, as suas experiências de vida vão enviando aquelas informações para o seu hipocampo, e o seu hipocampo, que é onde ficam as memórias, é uma área extremamente importante para ajudar na codificação da informação. Porque se a gente tem, por exemplo, digamos que eu tenho uma vivência com esportes muito grande. Então, quando eu for ter contato com um idioma e esse idioma está falando em um contexto sobre esportes, o meu cérebro pode pensar assim, esse contexto aqui eu conheço, esse contexto aqui tem bastante informação que eu posso estar reaproveitando. Então, de maneira geral, a teoria do Stephen Krashen, de Comprehensible Input, e essa é a parte científica da coisa, tudo aqui, é com que a gente tenha um estilo de vida, que nós tenhamos hábitos e um contato com aquele idioma para estar trazendo aqui para essa área de compreensão no lobo temporal. Porque quanto mais informação a gente tem, mais fácil fica codificar aquela mensagem. E aí qual que é o problema? Se a gente não toma cuidado com isso, isso gera hábitos ruins para a gente. Sim. Então, durante toda a jornada, a gente tem que entender quais que são as nossas tendências também.
Então, por exemplo, eu falei para vocês a minha facilidade com ser mais intuitivo, mais improvisado, assim, mais espontâneo. E qual que é o negócio? Que nem eu mencionei, se eu tô querendo aprender uma linguagem mais rígida, por exemplo, alemão, latim, até mesmo chinês, mandarim no caso, as línguas asiáticas têm uma questão com entonação, então eu tenho que ser mais cirúrgico na entonação ali. Então, cada língua, ela exige certos tipos de abordagem. Porém, tem acertos que são universais e erros que são universais. Vamos dar uma focada nos erros agora. Que tipo de erro você acha que as pessoas podem ter durante essas jornadas? Bom, os culturais, cara. Principalmente cultural. Os culturais. Cara, na lata, é isso mesmo. Não tem muito não tem muito o que falar, né? O norueguês ele tem muitas nuances. É uma língua muito contextual. É uma língua muito contextual. Se você quer falar, por exemplo, eu quero ir para casa, você fala, jeg vil hjemme, certo? Que traduzindo literalmente significa eu quero casa. Né? Então, tipo assim, se você não tem esse contexto, fica completamente estranho. Se fosse, por exemplo, uma pessoa indo comprar uma casa e a gente não tivesse esse contexto, ela poderia falar a mesma frase? Uma frase muito parecida com essa? De eu quero casa? Tipo assim, eu quero casa. Ah, entendi, porque ela quer comprar a casa. Que ela tá no contexto ali. Porque hjemme é equivalente a lar. Lar, tá certo. Entendeu? Só que no sentido direcional. Então, por exemplo... Estou indo pro meu lar. Exatamente. Se eu quiser falar eu estou em casa, jeg er hjemme. Estou em casa, claro. Jeg går hjemme. Eu estou indo para casa. Então, no sentido direcional, hjemme. No sentido de eu já estou aqui, hjemme. Isso funciona também para... Parece com here. Fora. Parece com here, em inglês. O dentro e fora também é tipo in e inside. Seria in, com 2 N's, né? E inna. Então, jeg løper inna. Claro. Eu estou correndo para dentro. Jeg er in. Eu estou dentro. Isso tudo é muito perceptível através do contato com a cultura mesmo, né? Sim, sim. Que aí a pessoa só vai conseguir distinguir vendo aquilo. Tem muitas outras frases que... Bom, tem a parte contextual também em palavras que são, se eu não me engano, homográficas, né? Que são escritas da mesma forma. Por exemplo, tre. Tre pode ser 3 ou pode ser árvore. Da mesma forma, entendeu? Claro. Claro. Não tem nenhum sinal gráfico que muda ela, nada? Nada, absolutamente nada. Claro. E aí, pessoal, antes que vocês pensem que norueguês que é esquisito, uma coisa que eu sempre uso esse exemplo porque ele é muito claro, assim, ele clareia muito. Eu dei aula para estrangeiro, de português para estrangeiro durante alguns anos, né? E uma dificuldade que muitos estrangeiros têm, principalmente americanos, é distinguir a diferença de sons que a gente tem em vogais. Porque a gente tem, por exemplo, o, e, i. Então, assim, são mini nuances que elas aparecem, por exemplo, em sol e todos. Eu sempre uso essas palavras porque elas são um exemplo muito claro. Então, eu tenho sol, ou seja, o som do o é para cima, o. Eu tenho todos, que o som é mais para baixo, to, o. A gente não tem nenhuma mudança gráfica nisso. Como é que o estrangeiro vai saber se ele tem que falar sol ou sol, se ele tem que falar todos ou todos, ou todos, right? Então, essas coisas, assim, a gente vai percebendo quando a gente vai tendo mais contato com a cultura do idioma. E tem um outro fator extremamente importante, por exemplo, eu já estou na minha jornada no alemão, já tenho uns 4 anos agora, eu acho. E o maior progresso que eu tive foi no primeiro ano. Durante os 3 anos, os últimos 3 anos foi um contato mínimo, assim, eu diria só assim, a manutenção para eu não perder o que eu ganhei, sabe? E o que aconteceu foi que no início, e aqui entre os meus erros, eu entrei com uma abordagem muito mecânica, isso que é o curioso dos idiomas. Apesar da língua alemã ser uma língua mais mecânica, ela exige uma abordagem um pouco espontânea, porque se a gente não consegue transformar a parte mecânica de forma espontânea, a gente não fala o idioma. Então, tipo assim, o que eu quero dizer, pessoal, seria o equivalente a eu conseguir escrever frases em alemão, mas não conseguir falar. Porque em escrever eu tô aqui prestando atenção, eu tô mudando uma palavra da outra, eu tô conjugando e tal, mas na vida real é assim, ó, é na hora. Qual que é o ponto? Eu fui fazendo flashcards, eu fiz uns 3 cadernos de flashcards, escrevendo em alemão, escrevendo. Isso foi desenvolvendo um contato comigo onde, sim, eu sabia algum vocabulário, mas eu tinha 0 desenvoltura. 0. E aí, qual que era o meu problema? Eu fui entrar nessa jornada depois do italiano. O italiano é uma língua extremamente intuitiva.
extremamente. Você pode errar que você vai ser entendido. Agora, alemão não. Se eu coloco o verbo na posição errada, acabou com a minha frase. A pessoa não vai fazer a mínima ideia do que eu estou falando. Então, a minha abordagem ali tinha que ser muito diferente. E por que isso é importante para você entender? Que tudo isso vai condicionar o seu plano de estudos. E o meu contato com a cultura no alemão, depois que eu comecei a entender mais o povo alemão, eu fui entendendo que eles são um povo muito certinho. Tipo assim, alemão, não importa se é 11 horas da noite, para brasileiro isso é bizarro escutar. Não importa se é 10 horas da noite, sinal tá vermelho, não tem ninguém. Lugar muito suspeito. O alemão vai parar no sinal. Não importa se é 11 horas da noite, se é meia-noite, ele não vai atravessar. Então, assim, eles têm uma coisa que eu acho muito massa. No domingo, não sei se você já ouviu falar, Ruhestager. É lei na Alemanha você fazer silêncio no domingo. Eles têm uma palavra para isso que é Ruhestager, Ruhest de silêncio e Tager de dia, né, de tag. E aí você não pode fazer som. Eles têm olha só o nível de obsessividade do alemão. Eles têm um valor em decibéis para calcular o som, onde, por exemplo, digamos que você está num domingão fazendo churrasco lá com seus amigos. Você colocou o seu sertanejo. Se você estivesse fazendo isso na Alemanha, ia dar 10 minutos, ia ter um alemão assim, ó, com um radiozinho de metrificar o decibel e falar, isso aqui está 2 decibéis acima do limite. Acabei de chamar a polícia, você vai ser multado 500 euros. Entendeu? E em alguns casos você pode ser até preso. Isso envolve, por exemplo, para ações de obra, até falar, você não pode falar muito alto, você não pode gritar. Muita coisa, cara. Cultura. Sim. Cultura. Tem os exemplos mais óbvios, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente é muito caloroso, né? Uhum. Tem a gente pega intimidade com as pessoas muito fácil, né? Uhum. Enquanto no norueguês, um dos poucos vídeos que eu consegui encontrar em norueguês, de uma entrevista e tudo mais, você vê que o entrevistador, naturalmente, ele mantém uma boa distância da pessoa. Uhum. Então você já vê que eles têm eles prezam muito pelo espaço deles, né? Claro. Então isso vai começando a ficar evidente. E eu percebi isso e pesquisei também, para ver se, né, se era só um caso isolado ali, algum tipo, né? Uhum. E de fato, os noruegueses têm essa coisa de... E para eles é completamente normal. Uhum. Uhum. Tem aquela questão também, a gente vai mostrar aqui na outra tela algumas pesquisas muito interessantes que falam sobre o impacto da cultura e o contato com outro idioma para aprender aquele idioma, né? Estou falando aqui dos noruegueses com inglês. Sim. E os outros povos germânicos. Porque, por exemplo, na Alemanha, não é necessariamente... Só em Berlim, na verdade, assim, que você tem realmente alemães assim, que estão falando em inglês. Eles não gostam, na verdade. Franceses são assim também. Muitos europeus têm essa coisa de tipo assim, por que você está falando inglês aqui? A gente está em outro jogo, tá certo? Por que isso é importante? O Steven Krashen, quando ele traz esse Comprehensible Input e fala pra gente que é importante a gente ter contato com esses idiomas e esses elementos, é justamente para a gente ter referência para a gente colocar para fora. E olha só que interessante. Na Noruega, eles têm muitos filmes legendados, né? Você que leu mais sobre essa história, fala como é que é essa relação deles. Bom, primeiramente é importante frisar que, assim, você aprendeu um idioma. Uhum. Querendo ou não, você já aprendeu um idioma. Uhum. Português. Você fala português. Exato. Você aprendeu, você passou por um processo de aprendizagem. Você não nasceu falando português, certo? Uhum. Então, o que acontece quando você é criança? Você só ouve, exato, certo? Uhum. Então, não tem output, é só input, certo? Uhum. Então, você ouve na maior parte do tempo, certo? Tem essa aquisição, essa familiarização exato, com o idioma, né? Uhum. Na Noruega, além deles terem isso com o norueguês, pelo fato de estarem na Noruega e todo mundo falando norueguês, eles têm isso também com as obras, certo? Uhum. Raramente tem coisa traduzida para Noruega, certo? Se você... Dublado, você disse? Dublado e legendado também. Ah, vem tudo em inglês? A maioria das coisas vai. Livro didático, livro de escola... Eles têm certas coisas que são traduzidas, mas assim, a indústria da tradução lá é muito, muito fraquinha. Uhum. E eles não se incomodam com isso. Eles estão é cultural mesmo. Exato. É cultural. Sei lá, é comum você ir assistir um filme com uma criança que obviamente já sabe ler, e o filme tá legendado, sabe? E pra super normal. Então, tipo, é praticamente normal já ir tendo essa aquisição não, mas essa familiarização com o idioma. Porque... É o Comprehensible Input, afinal. Ela tá vendo o contexto ali, ela tá vendo desenhos em inglês.
chegar num ponto que o idioma, ela vê uma frase em inglês, ela não fica, sabe? Não é estranho. Exato. A primeira vez que eu li uma frase em norueguês, eu fiquei, exato. O que é isso? Que letras são essas? Né? Então, quando você acostuma com o idioma, já facilita muito. Né? E isso ajuda muito nesse desenvolvimento. Poxa, se eu não me engano, 89% ou 90% da população norueguesa fala inglês. Fala inglês, Tem um monte de gente que eu fui procurar no Reddit sobre as experiências das pessoas que estão tentando aprender a língua e tudo mais. Tem gente que mora lá, que constata que mora lá faz 3 anos e não sabe falar quase nada em norueguês. Porque claro, você tá falando tudo em inglês. Eu vi esse tipo de reclamação também. Eles chegam pra falar com a pessoa com, tipo assim, um broken Norwegian, sabe? O norueguês percebe que ele tá, tipo, tendo dificuldade pra falar e começa a falar inglês com ele pra facilitar. Pra facilitar, não é nem... pouco contato com o norueguês. Exato, eu vi isso aí também, cara. É triste então, isso. Isso funciona pros dois lados, né? Tanto pro norueguês aprendendo inglês, tanto pra uma pessoa que vai lá tentar aprender o norueguês. Exato. O contato com o idioma é fundamental. Fundamental. Pessoal, pra gente entender como é que funciona isso dentro do cérebro, vamos voltar aqui pro nosso diagrama. Como vocês podem ver aqui, nós temos a nossa área de processamento em Wernicke, tá certo? É muito interessante, pequeno parênteses, se a gente tem uma lesão nessa área, a gente consegue falar normalmente ainda, só que a gente não consegue entender. Sério? Olha só que doido, né? E a área de Broca é o inverso. A área de Broca eu consigo entender tudo que você não consigo falar. É a afasia. É a afasia de Broca e a afasia de Wernicke. Muito doido. E a do Broca, na verdade, foi em 1861, onde ele fez uma autópsia post-mortem, né, em um paciente que já morreu. E era um paciente que tinha essas queixas de deficiência na fala, né, essa afasia. E aí o Broca viu que essa região, onde hoje é conhecida como a região de Broca, ela estava extremamente assim lesionada, né? Ela tinha alterações ali. E depois, com o passar dos anos, conforme a neurociência foi avançando, a gente foi descobrindo isso. E hoje em dia, na verdade, até colocar colocar aqui do lado o artigo para vocês, que fala sobre a nova neurobiologia da linguagem. Isso é extremamente interessante e faz muito sentido também, porque o nosso cérebro, para processar a linguagem, nós temos 2 hemisférios. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos... Não está exatamente reto aqui, mas dá para vocês entenderem. Então nós temos o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, que é onde processa a linguagem, e o lado direito. E qual que é o ponto? Aqui eles estão inversamente relacionados. Então o meu lado direito, o meu lado destro controla o hemisfério esquerdo e o meu lado esquerdo controla o hemisfério direito. É por isso que talvez vocês já tenham escutado algumas conversas, alguns comentários assim que geralmente como que eu falo isso? Alguma coisa popular. Então, por exemplo, assim, quem é canhoto é mais criativo, quem é destro é mais inteligente. É o senso comum mesmo, exato. Vem disso, vem dessa noção de que, por exemplo, se o lado lógico da linguagem, que toma mais decisão e tal, é controlado pelo hemisfério esquerdo, e isso é codificado principalmente por destros, e qual que é a relação? Uma área é mais ativada do que a outra, tá? É simplesmente isso. Então, em tese, destros seriam mais inteligentes, e como o lado do hemisfério direito é de canhoto, muitas aspas aqui, tá, pessoal? Pessoal aí da neuroanatomia, não me matem. Mas aí a pessoa canhota seria mais criativa. Aí qual que é o ponto? Essa nova neurobiologia da linguagem, ela fala que o cérebro, na verdade, a gente não pode isolar o processamento da linguagem. Porque isso, na verdade, faz muito sentido. Porque se eu não vejo nada, como é que eu vou falar do que eu estou vendo? Se eu não escuto, como é que eu vou falar do que eu estou escutando? Se eu não tenho processamento de sentidos, é muito difícil de eu produzir a linguagem. Então, as minhas experiências, a minha tomada de decisão, o meu ambiente, tudo que está acontecendo no cérebro, eventualmente acaba impactando na produção da linguagem. E por que isso é importante? E aqui que vocês, prestem atenção. Se você não engaja todo o seu cérebro na atividade de aprendizagem de idiomas, a sua jornada será muito mais difícil. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender a condição do idioma, o que ele imprime. Então, por exemplo, aqui nesse episódio a gente falou sobre as diferenças culturais de alemão e norueguês, mas cada idioma tem sua própria nuance. Então, hoje a gente poderia ter falado de japonês, de italiano, de qualquer idioma. Então, você precisa entender essas nuances, qual que é a cultura daquele idioma, como que são a personalidade das pessoas daquele idioma. Tudo isso importa porque vai estar enviando informações para o resto do seu cérebro. Isso você vai estar usando aqui na área do lobo temporal para processar essas informações e, eventualmente, está produzindo a linguagem.
Será que está muito complexo isso? Será que as pessoas estão entendendo? Porque aqui, e na verdade, sabe o período crítico? Já ouviu falar sobre isso? Não. O período crítico é um momento onde, quando a gente criança, né, nós bebês, nós já processamos a linguagem mesmo antes de nascer. Olha que doido. E aí, conforme a gente vai crescendo, o Chomsky ele traz um estudo chamado gramática universal, que ele fala que nós seres humanos nós temos um aparato inato capaz de aprender linguagens. Isso seria o que explicaria, por exemplo, eu, sendo brasileiro, se eu tivesse crescido na Rússia, eu ia falar russo e não português. Porque seria esse aparato inato que é capaz de aprender qualquer tipo de linguagem. E aí, conforme a gente cresce, a gente tem uma necessidade de desenvolver a linguagem. Afinal, se a gente não desenvolve a linguagem, a gente não consegue nada, a gente não consegue interagir em sociedade, e a gente acaba não tendo as coisas que a gente quer. Sobrevivência, padrão. O período crítico aqui nada mais é do que o período onde a criança está nesse estágio de absorção máxima. A neuroplasticidade da criança ela está apitando de uma forma inacreditável. Então a criança, por conta do fator da sobrevivência, sobretudo, e desse desenvolvimento cognitivo dela, esse período crítico vai até mais ou menos 12, 13 anos ali. Às vezes vai para mais, às vezes mais para menos, é muito difícil ter um valor concreto, mas no geral é isso. Então, a criança ela aprende idiomas muito mais rápido, isso é experiência empírica, todo mundo consegue observar, né? Mas adultos têm muita dificuldade, né? E em parte, e durante muitos anos a gente achava que era impossível aprender idiomas depois de adultos por conta disso, por causa do período crítico. Porque depois que acaba o período crítico, a nossa neuroplasticidade, a nossa capacidade de se adaptar à linguagem vai reduzindo muito. Porque não é mais por necessidade de sobrevivência. Exato. Isso é muito tricky. Porque por mais que a gente saiba que a gente precisa aprender o idioma, existem tantos fatores externos do mundo, da vida real, e esse é um grande erro que as pessoas não contam, que é, na verdade, muito mais o fator externo do que o interno que faz a gente parar de aprender. Tem 3 anos que eu tô meio que num platô no alemão. E é por conta do fator externo, não é nem por conta de eu não saber o que fazer. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas isso acaba não acontecendo. Que tipos de problemas, André, você acha que as pessoas enfrentam assim, no dia a dia quando elas estão tentando montar um plano de estudos? Tipo assim, esse ano vou ser fluente. Onde que acontece o primeiro erro dela? Bom, quando eu comparei a situação de quando eu comecei a aprender alemão uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, e obviamente eu parei. E quando eu voltei agora, só que com o norueguês. Quando eu comecei com o alemão, eu hiperfixei. Cara, que massa isso aqui. Nossa, eu tava vendo o programa, eu tava conseguindo entender coisas novas. Pô, legal, muito massa. Começar é um dos obstáculos. Começar é um dos obstáculos. E tem um que é muito menos perceptível, que é continuar. Exato. Entendeu? Começar e não parar, né? Essas são as duas grandes questões. Eu percebi isso quando eu cheguei num ponto com o norueguês que eu tava vendo que tinha muita coisa que eu falava assim, nossa, eu sei o que essas palavras aqui significam, vou montar uma frase, eu montava a frase. Eu ia pesquisar se eu tava certo ou não e eu vi que eu tava errado. Comecei a ficar muito frustrado, eu comecei a ver que tinha muito mais regras, tipo assim, o buraco era muito mais embaixo, sabe? E eu desanimei. E na hora eu lembrei, assim, sabe? Tipo, meio que uma epifania, eu lembrei e falei, cara, quando eu tava aprendendo alemão, eu fiz a mesma coisa, eu parei. Exato. Eu vou cometer esse mesmo erro agora. Vai ser difícil, claro, mas eu vou aprender. Exato. Vou aprender esse negócio. Então, tipo, eu acho que um dos erros fundamentais é esse, né? É continuar, e começar e acabar parando. Né? Cara, eu acho que você matou a pau. Eu acho que, assim, de verdade, eu sou muito simplista, pessoal. Assim, eu gosto de simplificar as coisas. E eu acho que isso resume tudo, porque só com isso a gente consegue... Resolvendo esse problema, só ela começar e ela não parar, a gente resolve assim, mais da metade dos problemas. Que no mínimo ela consegue um listening na fluência, né? E aqui, pessoal, vamos entender o que é fluente, né? As pessoas... A impressão que dá é que as pessoas têm uma percepção muito errada do que é fluência, né? Porque a fluência, as pessoas pensam que é a capacidade, tipo assim... Você me parar aqui e me perguntar qualquer coisa, eu tenho que absolutamente saber o que você me perguntou. Sim. E não o que era aplicável na minha vida. Ou seja, se eu, por exemplo, digamos que você é um médico, certo? E você trabalha, sei lá, na França, sobre assuntos de medicina. Você não tem um francês de nível nativo, mas você tem um francês que você consegue usar no seu trabalho. Ou seja, você está usando o francês todos os dias da sua vida. Mas eu chego para você e falo assim, você que nunca jogou basquete, não entende nada. Você é médico,
caso raríssimo, né? Não existe essa pessoa. Mas aí eu falo pra pessoa que não sabe nada de basquete pra ela falar sobre basquete em francês. Ela nunca nem viu aquelas palavras. Como é que ela vai ser? Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Não é fluente, hein? Não sabe falar sobre basquete em francês. Tem um outro nível nisso daí, que é o seguinte. Eu fui tradutor por muitos anos. Uhum. E eu sempre me mantenho em contato com o inglês, certo? Minha vida está rodeada de inglês. E acho que a única prática que eu tenho em português é contato mesmo com as pessoas. O que eu posso colocar em inglês eu coloco. Porque chegou um ponto... Fica a dica aí, hein, pra vocês que estão assistindo. Deixa tudo em inglês. Chegou um ponto que eu começava a estranhar as coisas quando vinham traduzidas. Eu falava, cara... Exato. Não, eu ia jogar um jogo, né? Tava lá alto, médio e baixo. Eu falava, não, cara, cadê o raio de Exato. E eu ficava meio perdido. Uhum. E mesmo sendo um tradutor e tendo que lidar com não só a tradução, porque traduzir é só você, né, falar, table igual a mesa. Exato. E quando você está traduzindo um filme, uma série, você tem que fazer localização, certo? Isso, regional, você entender da onde está vindo. Exatamente. Tem muita tradução que não segue isso, eu ficava grilado. Pessoal, rapidinho, só para vocês entenderem, seria o equivalente a, sei lá, nossa, esse exemplo talvez seja muito bom ou muito ruim, é o equivalente a um paulista falar gírias que só existem no Rio de Janeiro. Sabe, e a gente vê isso. Então imagina o conflito que gera pra gente que entende da cultura local ali, a gente vê um paulista falando assim, qual é, mané? Bora lá, sei lá, bora lá na festa, pô. Imagina um paulista falando, o quão estranho seria isso, sabe? A gente precisa ter isso na tradução, né? Ter essa... Tem alguns erros que acontecem, eu não lembro qual jogo que era, se era uma série ou algo do tipo, que ficou uma coisa traduzida lá que era regional. Uhum. Era uma gíria regional, um termo regional, eu não lembro qual que é agora, me fale mesmo, mas sei lá, padoca, vamos supor, sabe? Que no caso, padoca, todo mundo acho que já tá acostumado, né? Sabe o que é, mas era um termo que eu não tava familiarizado. Eu falei, cara, o que é isso? Pra quem não sabe, talvez. O que é? Padoca? Isso. Padaria. Padaria, ok. Pronto, agora você sabe. Mas eu fiquei assim, cara, o que é isso, né? Isso pra mim é uma operação que não é bem feita. Né? Porque tem que abranger, você tá traduzindo pra português brasileiro, não português, sei lá, carioca, português. Exato. Então, tem que ser standard. O ponto que eu queria chegar que eu acho que eu divaguei bastante, mas o ponto que eu queria chegar é que é o seguinte: por mais que eu esteja cercado de inglês, por mais que eu esteja acostumado a traduzir essas nuances, esses significados, essas coisas culturais também, às vezes tem que traduzir uma piada, sabe? Um ditado popular, uma expressão idiomática, como é que você vai fazer isso? Como que você vai falar, tirar o cavalinho da chuva em inglês? Exato. Entendeu? Tem que saber esse tipo de coisa, certo? Então eu estou acostumado com esse tipo de situação. Mas vamos supor que eu estou num momento de lazer, estou lá jogando com os meus amigos e não sei o quê. Um deles me pergunta uma tradução sobre uma palavra assim, pouco conhecida. Eu demorava muito tempo para processar aquilo, porque eu não estava no ambiente de tradução. Eu não estava fazendo a tradução. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E aí, tipo, eu ficava pensando, cara, será que isso me deixa meio que tira meu crédito de tradutor? Claro, sabe? perfeito. Pô, Nossa. se eu sou tradutor, eu tenho que saber tudo. Perfeito, exato. Não é assim, acho que o nosso cérebro tem que estar num estado exatamente. que condiz com aquela situação. Permite, né? Exato. Pessoal, dá pra falar tanto sobre isso, só isso dá pra fazer uns 4 episódios do Moonlab aqui. Porque vamos entender o seguinte, o nosso cérebro, a performance linguística, que nem eu falei pra vocês, envolve o cérebro inteiro, né? Então, se eu estou num ambiente de estresse, a gente vai fazer um episódio sobre isso, do impacto do estresse no cérebro, o estresse ele embaralha o cérebro inteiro. Um claro exemplo disso que vocês podem ter é uma situação de que vocês estão com nervosismo, seja, sei lá, você numa entrevista de emprego, numa palestra, quem vai dar palestra, né? Talvez a maioria das pessoas que estão assistindo vai dar palestra, vai ser uma apresentação na escola, um trabalho na faculdade, alguma conversa mais séria, assim, e esse estresse, quer ver um claro exemplo? Imagina assim, você tá tranquilo no seu dia, feliz, e você recebe uma mensagem de alguém importante. Precisamos conversar. Acaba com o seu dia, né? A gente não consegue fazer mais nada. A gente não consegue prestar atenção em nada, porque isso causa um estresse, tá certo?
que embaralha o nosso processamento lógico, a gente fica desatento, etc. Isso acontece na linguagem também. Não é à toa que a gente gagueja, que dá branco. E o que eu quero dizer com isso? Todos esses processos, eles estão diretamente relacionados ao ambiente. Se eu estou num ambiente negativo, as chances de eu produzir aquele idioma vai causar um estresse. Se eu estou num ambiente negativo, aquele estresse embaralha o meu cérebro, que faz com que eu não performe tão bem naquele idioma. Paralelamente, se eu estou num ambiente positivo, isso faz com que eu produza bem aquele idioma. O exemplo do médico francês que eu falei. O médico no ambiente dele, de medicina, ele está num ambiente positivo, que ele está confortável, porque ele já esteve ali, ele conhece ali. Então, ele produzir e performar naquela área é muito importante. Aqui entra também todo o nosso input e também entra o output. A gente precisa estar confortável. Tudo isso é o processamento linguístico da gente. E aqui, pessoal, a minha ideia de fluência, porque assim, quando as pessoas perguntam para mim quantos idiomas eu falo, eu sempre respondo, cara, 5 a 7. Porque a pessoa é verdade, cara. Tipo assim, depende do dia e do humor. Porque a fluência, e eu já repeti isso várias vezes em outros vídeos também, ela não é algo estático. Ela não é um troféu que você coloca na sua estante. Ela não é. Ela é um estado. A gente está fluente. Ela é um estado de fluência. Porque, por exemplo, como é que eu pego o cérebro de alguém que supostamente é fluente, ainda que ele tenha certificação? Vocês conhecem, provavelmente, alguém que tem certificação de inglês, mas não fala o idioma. Conheço. Então, eu conheço várias, pelo menos. E pessoas que nunca fizeram nenhuma prova, nunca fizeram escola. Eu nunca fiz curso de inglês, eu consigo falar inglês. Mas o que eu quero dizer aqui? A performance, ela varia de dia a dia. Então, por exemplo, se eu estou cansado, se eu estou com sono, e o sono é um fator extremamente importante não só para o processamento da linguagem, para a aprendizagem, mas para a execução dela também. Se meu cérebro está bagunçado, isso nas neurociências a gente chama de brain fog, mesmo assim, aquela neblina, assim, aquele branco, é isso. Se eu estou com esse estresse, meu nível de fluência vai diminuir muito. Alguém que me escuta pela primeira vez vai achar que eu não sei nada. Mas se a pessoa me pegar num dia bom, eu vou estar desenrolando um monte. Então, assim, eu falo que eu falo 5 a 7 idiomas, justamente porque depende. Tem dia que eu estou animado, tem dia que eu estou tendo mais contato. Então, essa balança, esse estado de fluência é muito mais fácil de obter. Aí, ok, como é que eu chego num parâmetro, então, de o que é fluência? Para mim, a fluência, ela é um estado que você pode facilmente acessar. O que isso quer dizer? Implica que eu não tenho que fazer vídeos em italiano, não tenho que gravar em italiano, não tenho que fazer nada em italiano. Não preciso usar italiano para nada na minha vida, a não ser pelo meu prazer próprio. Se eu precisasse dar uma entrevista em italiano daqui a uma semana, em uma semana eu consigo alcançar um nível de fala fluente o suficiente para dar uma entrevista. Em uma semana. Mas se você me pedisse hoje, impossível. Impossível. Mas é impossível mesmo. Eu não ia durar meia hora. Assim, eu ia conseguir desenrolar algumas coisas, mas eu ia travar muito tempo. Só que como eu tive todo um repertório durante muito tempo, para eu acessar esse estado de fluência, é muito mais fácil. Então, a ideia, novamente, aquilo que o André falou, começar e não parar. Isso só é possível, primeiro, porque eu comecei, e segundo, porque eu não parei. Então, se eu não tivesse feito essas coisas, acessar esse estado de fluência é muito mais difícil. E esse é o grande erro das pessoas. As pessoas começam assim, não vou aprender inglês, vou ser fluente, não sei o quê, não sei o quê. 3 meses de burst de motivação dela para. Aí o que acontece? Ela perdeu todo aquele progresso. Para ela recuperar tudo aquilo de novo é uma jornada. Ela vai ter que ter 3 vezes mais motivação do que ela teve na vez anterior. E esse que é o grande problema, assim. E aí de soluções que eu tenho assim, a gente consegue resumir tudo, pessoal, em 3 grandes áreas. E aí para a gente já entrar no nosso segmento final aqui do episódio. Eu vou colocar aqui em inglês para estimular vocês a verem também, tá? A aprenderem. Tem uma frase que eu gosto muito do Ludwig Wittgenstein, que é: jamais permita que seu cérebro... tá vendo seu cérebro? Estou falando tanto disso. Jamais permita que seu mundo seja limitado pela sua linguagem, tá bom? Tá vendo? Os fogos foram em comemoração à frase impactante. Bom, vamos lá. Pessoal, tem um lance sobre inteligência artificial também, a gente vai fazer um episódio inteiro só sobre isso, tá? Mas aqui eu vou situar vocês também sobre como vocês podem estar utilizando. Então, aqui durante esse episódio todo, a gente falou sobre a importância da cultura, a gente falou a importância da imersão, de você estar tendo contato com aquele idioma, de você estar tendo contato com aqueles materiais, seja vídeos, séries, músicas, livros, pessoas, ambiente, tudo.
tudo isso eu chamo de gathering, ou seja, você está coletando, você está recolhendo, trazendo essas informações, esses universos para perto. E aí, por exemplo, de forma muito breve, vou dizer aqui para vocês a forma como eu estou fazendo com o alemão. Eu estou vendo muitos vídeos de trilha. Cara, já fica a dica para vocês. Tomem cuidado com isso também, tá? Eu gosto muito de trilha, de acampamento, de exploração na natureza, essas coisas assim, né? Cara, tá chato. Tá chato. Tá chato porque eu já vi uns 30 vídeos, cara. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Fica maçante porque, tipo assim, tá sendo efetivo? Tá, porque eu tô aprendendo vocabulário sobre aquilo e tudo mais. Mas eu tô começando a cansar dos vídeos. Então eu preciso coletar materiais que não só eu goste, porque eu já falei sobre a importância de você gostar do material em outros vídeos também, mas é importante que você tenha uma variedade ali para que você não enjoe. Porque se você só ficar naquilo, a chance de você enjoar e você não criar aquela coisa de que você não para é muito maior. Faz sentido. E aí, por exemplo, essa é a minha estratégia. E aí, vamos fazer assim, então vamos falar qual que é a parte científica da coisa, resumida aqui, e a gente fala o que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente vai dar o nosso plano para a fluência, e aí você vê como é que você pode estar aplicando, fazendo o seu plano aí também. Então, o meu gathering aqui é esse primeiro estágio. Então, são 3 estágios para você adquirir a fluência nesse ano. O primeiro é o gathering, de você recolher esses materiais, e a forma como eu comecei é justamente isso, através de vídeos de trilhas, séries, essas coisas. Mas eu comecei agora a entrar em filosofia também. Eu comecei a variar com os assuntos de filosofia em alemão. Extremamente difícil, não entendo quase nada. Mas, então, vamos lá. E ok, o seu gathering em norueguês, como é que tá? Cara, em norueguês é difícil. É difícil achar material. Justamente por causa daquilo que a gente falou, né? Que a maioria deles falam inglês, então para que eles vão querer atingir um público de 6, 5 milhões de noruegueses, sendo que eles podem ir pro mundo todo, né? Então é difícil achar. Mas os poucos que eu achei caem nesse conceito também dos vídeos de trilha, por exemplo. É de um assunto que eu gosto, certo? Mas, às vezes, eu tô com vontade de ver um vídeo, mas eu não quero ver um vídeo sobre aquele assunto. Eu quero ver um vídeo sobre, não sei, alguma outra coisa, qualquer outra coisa que eu goste, certo? E aí acaba ficando maçante também. Claro. Então, material em audiovisual é pouco que eu tenho. Eu tenho algumas séries aí que eu marquei pra assistir, mas eu quero estudar um pouco mais, né? Aumentar o meu comprehensible input, né? Pra eu não perder tanto material e ter que rever de novo. Mas eu tô lendo muita coisa, lendo muita notícia, porque, bom, notícia é notícia, né? Então, ler elas em norueguês tem ajudado bastante. E aí, pessoal, é muito importante que a gente integra isso na nossa vida. Então, a grande dificuldade, o motivo do porquê todo mundo acaba desistindo é porque a gente não consegue integrar isso na nossa vida. Então, a gente, por exemplo, a gente tem esses bursts, assim, essas largadas assim, de motivação, mas a gente não consegue estar aplicando na nossa vida. Então, um fator extremamente importante é que a gente consiga, de fato, aplicar. Então, como que eu estou fazendo? Essa parte aqui, esse estágio 2 de integração. Eu, além de estar vendo esses vídeos, eu estou comentando neles. Comentando os vídeos no YouTube. Eu estou tentando, assim, improvisar alguma coisa ali para comentar por quê. Esse é o estilo de vida que eu quero ter. Então, assim, não sei quando você está vendo esse vídeo agora, mas se tudo der certo, fé em Deus, eu provavelmente já estou fazendo minhas trilhas, meus acampamentos, etc. E podendo estar usando na prática ali meu vocabulário em alemão, mas é extremamente importante que a gente aplique. Isso entra na pesquisa da Mary Swain do Output Hypothesis. Então é extremamente essencial que você aplique. De que maneiras que você acha que você conseguiria aplicar o norueguês de forma prática? As poucas vezes que eu apliquei, eu notei uma diferença absurda na facilidade de compreender o idioma. Total, cara. Porque, da mesma forma que eu falei com o inglês, né, que você tem que estar naquele contexto, eu acordo um dia que eu pego para ler uma notícia aqui em norueguês, eu fico perdidinho. Mas depois de um dia estudando a língua, no final do dia está muito mais fácil de ler a notícia, certo? Claro. E eu estava conversando com a minha mãe. Falei, eu tô aprendendo norueguês, sei o quê. Aí ela falou, bacana, né? Fala alguma coisa, o famoso fala aí, né? A gente falou disso nesse episódio, tá vendo como vem natural? Tá vendo? Essas coisas acontecem. Aí eu falei pra ela uma frase, né, que tinha contexto, né, com o momento, não foi tipo algo do tipo assim, eu
eu sou legal. Não. Eu falei, estou indo para casa, vamos supor. E aí ela usou o tradutor do celular, né, para ver o que eu tinha falado. E aí ela respondeu, ela botou no tradutor e respondeu em norueguês também. Certo? Aí eu falei assim, mãe, vamos continuar isso, tá? Faz favor. Continua. E tipo assim, a gente ficou conversando um tempão, sabe? E eu fui vendo onde estavam as minhas limitações, sabe? Onde estavam as minhas facilidades. Perfeito. E essa questão do output, realmente... Sim, e isso, pessoal, entra até em outras áreas da vida, tá? Assim, outras áreas da aprendizagem. Então, por exemplo, isso nas neurociências, a gente fala... Para aprendizagem nas neurociências, a gente tem 3 grandes fatores. A motivação, né, o seu interesse natural sobre aquilo, o feedback e a prática ativa, ou seja, você está aplicando. Então, a gente está fazendo exatamente essas coisas, né? Então, gathering, nesse estágio, a gente está coletando materiais do nosso interesse, que a gente já tem, e lembra no início aqui do episódio que eu mostrei para vocês do cérebro ali, como a gente utiliza esses sinais, essas informações para estar codificando a linguagem. Quando a gente utiliza material que a gente gosta, as chances disso acontecer são maiores. E aí a gente aplica integrando ali na nossa vida e a gente tem o feedback ali justamente tendo action. Esse seria o terceiro estágio já. Uma última dica na questão da prática. Às vezes você não quer comentar um vídeo, ou você não tem com quem falar, por exemplo. Vou praticar aqui, mas não tem uma pessoa que está muito aberta a fazer isso com você. Tem 2 coisas que você pode fazer. Uma é o ChatGPT, né? Mas a gente vai falar disso no outro episódio. E a outra é simplesmente formando algumas frases na sua cabeça. Às vezes, se você estiver sozinho, ou às vezes no banho. No banho é um ótimo momento para fazer isso. É um ótimo momento. Para treinar pronúncia e tudo mais. Fala essas frases com você mesmo. Vai modificando elas de alguma forma. Pensa, seja lá qual idioma você estiver aprendendo. Esse é um hábito, né? Que a pessoa pode desenvolver. Exatamente. É um hábito, é um comportamento. Vai fazendo isso, você tá... É um output. Você tá falando, você não vai ter o feedback imediato se você estiver falando sozinho, mas você pode procurar aquilo depois, ou pesquisar, de qualquer forma. Exato. E vai flexibilizando esse output. Por exemplo, você falar I'm hungry. Você tenta inverter isso, I'm not hungry. E aí você quer falar, mas se I'm not hungry, então eu tô satisfeito. Então já pensa, eu não sei como que é satisfeito, já uma coisa para você pesquisar. Pessoal, vocês estão vendo o que o André está fazendo aqui? É curiosidade. Vocês precisam ter curiosidade de explorar o idioma. Por isso que assim, é muito sobre... Ele não pode ser rígido. A jornada ela não pode ser rígida. Do contrário, a sua fala também vai ser rígida. Não é à toa que muitos alunos que saem de cursos e escolas de inglês, eles têm um inglês rígido. Porque eles não aprenderam dessa forma espontânea. Entende? Então, assim, sintetizando, é mais ou menos isso. E aí, falando de recursos, né? Beleza, a pessoa já entendeu que ela tem que recolher esses materiais, ela tem que integrar no dia a dia dela para que ela não pare, né? Então ela tem que ter esse contato diário e tudo mais e manter esse contato. E por fim, tomar ação. De que formas, que aplicativos que a gente pode utilizar? Que nem o André falou, o ChatGPT, né? Você está usando algum outro? Que aplicativo você está usando para norueguês? Ah, você está usando o proibido. Ele está usando o proibido, gente. Será? Ele está usando. Pior que é verdade. Você está usando. Assim, eu percebi o quanto que ele era ineficaz. Of course. No fim das contas, eu percebi que assim, eu usei ele foi útil para... Curadoria de vocabulário, né? Eu aprendi uma coisa ou outra ali. Tipo assim, eu ainda não aprendi certas palavras como... Pessoal, a gente está falando de Duolingo, tá? Eu falo proibido porque assim, eu sou... vocês vão entender em algum momento. Tem muita gente que usa o Duolingo como se fosse exato. Eu usei ele só como forma de pegar essas certas palavrinhas que às vezes eu não ia lembrar de procurar. As preposições, os artigos e tudo mais, sabe? Curadoria, né? Mais isso mesmo. Porque, ainda, quando, quem, né? Essas coisas aí o Duolingo me deu, tipo, só pra isso. Pessoal, eu acho bom também, tá? Tipo assim, eu usei muito o Busuu. Conhece o Busuu? Não. Ele é um curso online, basicamente, assim, de assinatura, e ele tem várias ferramentas também, assim, é basicamente a mesma coisa que o Duolingo, basicamente. E eu usei bastante, tá? Só que assim, pessoal, eu falo, não usem como material... Tudo que você fizer vai funcionar, é contato. Contato é bom, não importa o como. A única questão é, tem uns que vão ser melhores e outros piores. Isso vai na questão do hábito também? Vai na questão do hábito. Você vai criando um mau hábito de levar o Duolingo como principal. Exato. Cara, eu vou colocar aqui escrita.
escrita e leitura em voz alta. Eu sempre enfatizo isso aqui e as pessoas subestimam, mas eu tenho fé que em algum momento eu vou repetir isso tanto que as pessoas vão começar a fazer. Porque, assim, escrita, você vai estar organizando, resumão, tá? Porque a gente vai ter um episódio só sobre isso também. Com a escrita, você organiza seus pensamentos e com a leitura em voz alta, você coloca isso em prática. Você tem o feedback, você pode gravar um áudio, você pode se escutar e tá aplicando dessa forma. E lembra do estresse que a gente falou? Fazendo, escrevendo e lendo em voz alta, você vai estar criando repertório. Criando repertório, você fica mais confortável para quando a situação surgir. Pessoal, a gente encerra aqui nosso episódio do Moon Lab. Tudo isso que vocês viram, vocês podem ver com mais profundidade dentro da nossa comunidade Be Global. Lá nós temos pessoas que nem a gente, que querem aprender outros idiomas, explorar o mundo, fazer negócios e basicamente explorar tudo que o mundo tem aí para oferecer para a gente e nunca permitir que a barreira linguística permita que a gente não conquiste os nossos sonhos, tá bom? Isso aplica para você também. Você pode acessar aqui o primeiro link na descrição que você vai ver, é o link para você entrar dentro da nossa comunidade, tá bom? Lá dentro a gente tem comunidade no Discord, a gente tem curso gravado, aulas gravadas falando sobre tudo que você viu aqui, que você achou interessante, você pensou, nossa, eu queria saber mais sobre isso. Nós temos lá dentro também da comunidade, beleza? Entra aqui na comunidade com a gente e eu vejo vocês no episódio da semana que vem. Fechou? Até mais.